Aleluia. Bom dia a todos. Graça e paz. Paz do Senhor. Paz. Shalom. Os jocumeiros, bom dia. Os jocumeiros às vezes querem falar paz do Senhor, é bom dia, bom dia. Amém. Eu falei um pouco do ministério da outra vez que eu estive aqui, mas deixa eu falar rapidamente um pouco sobre mim. Meu nome é Eurípides, é um nome estranho para muitos. Eu já estou acostumado a cada nome. Às vezes eu estava numa reunião de oração, aí o irmão orando, ele, Deus, quero agradecer pela vida do Eufídio. Eu já vi pessoas me chamar de orégano. Orégano. Eu já colecionei nomes que me chamam. Tem gente que me chama de Barçanufo. Lá no Goiás tem um centro espírita chamado Eurípides Barçanufo. Agora você imagina onde termina. Mas amém. Meu nome é Eurípides, sou casado com uma linda jovem. Ela não está ainda não? Deve estar subindo. Osana, uma carioca. Deus me deu o privilégio de poder estar aí com o ministério. Amo meus obreiros, pessoas que Deus tem assim colocado de amizade mesmo, temos buscado. Eu creio que ministério não começa com dons, ministério começa com amigos. E Deus tem assim nos ensinado o privilégio da amizade. Que bom. Temos o Ministério de Comunicação. Dentro do Ministério de Comunicação tem várias áreas de treinamento, mídia e várias coisas. E Deus também, eu e minha esposa, a gente tem ministrado seminários de identidade, propósito e sexualidade em várias igrejas e estamos abertos. Se você quiser conhecer mais o nosso seminário, estamos aí. Amém? Bênção. Vamos orar? Senhor, nós cremos na eficácia da Tua palavra, Deus. Deus, cremos que a Tua palavra é viva, é eficaz, Senhor. Não apenas uma palavra de consolo, não apenas uma palavra de paz ao nosso coração, mas uma palavra que nos dá direção, nos dá propósito, Senhor Deus. Desígnio, a palavra que revela a vontade eterna do Seu coração para as nossas vidas, Pai. Nosso Pai, nosso Deus, a Tua palavra nos conduz toda a verdade, Pai. Assim como Cristo encarnou a Tua palavra, é a encarnação da Tua palavra, nós queremos encarnar e encarar, Deus, a tua palavra em nossas vidas, Deus. Cremos que a Tua palavra é como a semente, a próprias Escrituras diz, Deus, a Tua palavra, o reino do Senhor é como uma semente lançada no coração do homem. Essa semente produz, essa semente germina, ela encontra o bom solo, nasce e frutifica para a vida eterna. É assim que nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós queremos e cremos, ó Pai, que a Tua palavra se cumprirá ao seu tempo na vida de cada um. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos 4. Marcos 4. É uma leitura um pouco longa. Marcos 4, de 1 a 20. A parábola do semeador. Marcos 4, de 1 a 20. Voltou Jesus a ensinar à beira do mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se à praia. E todo o povo estava à beira da praia, e assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Parábolas é isso que quando você coloca uma parabólica na sua casa, o que a parabólica faz? Ela capta um sinal e emite uma imagem. A parábola tem isso, né? Ela capta, é uma história, mas que projeta uma verdade de maneira subjetiva, não direta.
mais rebatida. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. E ouvi, disse Jesus, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e o comeram. Outro caiu sobre solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profundidade na terra, saindo, porém, o sol a queimou, e por não ter raiz secou-se. Outra parte caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo 30, 70 e 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10. Quando ficou Jesus só, os que estavam junto a ele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E lhes respondeu, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhe perguntou, não entendeis a parábola, e como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes o que à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra que é semeada neles. Semelhantemente, são estes semeando em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si. Sendo onde pouca duração, lhe é chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e das demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando 30, 70, 100 por um. Amada, essa palavra, ela é algo assim... Ela é muito séria, essa palavra. Por que ela é muito séria, esse ensinamento? Não tem por que explicar muito, porque Jesus já deixa ela muito bem explicada. A semente é o quê? O solo é o quê? O coração do homem. Então, Jesus ele já nos dá a explicação dessa parábola. Mas nós podemos tirar alguns princípios nessa manhã, se existe um grupo de pessoas que se encaixa perfeitamente nessa palavra, são vocês. Somos nós. Você sabe por quê, amado? Porque se existe algo que tem acontecido na sua vida nesses dias, é o quê? Palavra semeada no coração de vocês. Como ninguém aqui pode pode negar o fato de que palavras estão sendo semeadas no coração de vocês. Princípios, direções de Deus estão sendo semeadas aqui. Quantas pessoas vão tomar rumos completamente diferentes na sua vida nos dias em que você estão aqui recebendo essa palavra, sim ou não? Mas entenda, essa palavra, esse ensinamento de Jesus, essa parábola, ela nos confronta profundamente, porque ela mostra o tipo de coração que essa palavra encontra ao ser semeado. Então eu queria que nessa manhã você sondasse o seu coração e que você percebesse dentro de você, analisasse no seu coração qual é o tipo de coração que a palavra de Deus vai encontrar ao ser semeada. Um coração às margens da vida, um coração duro ou um coração sufocado pelos cuidados da vida. E é interessante que existem 4 tipos de solos, não é? São 4 tipos de solos, 4 tipos de coração. Mas e a palavra? É a mesma. Existem vários tipos de solos, mas a palavra semeada no coração de cada um é a mesma palavra. Qual coração essa palavra vai encontrar?
Você sabe por quê, querido? Porque a semente ela precisa encontrar um ciclo. A semente ela é semeada, germinada, desenvolvida e a fase da plenitude de uma semente, que é a frutificação. Jesus ele disse: foi para isso que eu vos designei vocês, para que vocês deem fruto. Não significa nada, nada, se aquilo que Deus está semeando no seu coração nesses dias não frutificar. Agora, amados, nós precisamos discernir em Deus que tipo de coração impede os ciclos e os processos de Deus para que essa semente frutifique. Porque é curioso que a semente, você não precisa convencer a semente do que ela precisa fazer. Quando você vê uma árvore de araucária daquele tamanho, uma árvore enorme, há quem diga, dizem que as antigas árvores de araucária que tinham 200 anos, várias pessoas tinham que abraçá-la. Hoje não, essas araucárias têm 30 anos, as araucárias de 100, 200 anos já foram no início, foram cortadas. Mas me responda, aonde essa árvore de araucária coube? Dentro de uma semente. Foi só necessário essa semente ser plantada para produzir uma árvore daquele tamanho. Então a semente já é capaz de produzir aquela árvore. A semente de Deus plantada no seu coração é eficaz para produzir todo o desígnio que Deus determinou para ela. Deus não é leviano, Deus não é irresponsável com a palavra que Ele colocou no nosso coração. Você sabe quem é leviano e irresponsável? Somos nós mesmos. Todos os solos receberam da mesma semente. Todos os solos receberam da mesma semente. Mas essas sementes encontraram na vida desses solos vários tipos de disposições para lidar com essa semente. Queridos, tem um texto lá em primeira, é um texto incrível, assim, daí 3, 4 horas para a gente poder meditar nele, mas é um texto lá de 1 Coríntios 10, a partir do verso 1, que fala daquela história lá do povo de Israel, que receberam, lá todos estiveram debaixo da mesma nuvem, todos beberam do mesmo maná, comeram do mesmo maná, beberam da mesma fonte. Quem sabe desse texto? Está lá em 1 Coríntios 10. E é curioso que fala assim, no entanto, Deus não se agradou da maioria deles. E é curioso que você vê a palavra todos, 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 o tempo todo. Então significa, queridos, que aquele povo do deserto não teria nunca que chegar na presença de Deus e dizer que Moisés recebeu mais de Deus do que eles mesmos. Mas também só falava com Moisés face a face. Comigo não era assim. É verdade isso, amado? Não. Todos beberam da mesma fonte. Todos comeram do mesmo pão. Todos foram batizados no mesmo batismo. Ninguém pode chegar na presença de Deus dizendo, Senhor, mas também, né, olha o nível de revelação que essa pessoa recebeu. Queridos, todos nós recebemos do mesmo nível de revelação nesses dias aqui. E agora eu te pergunto, como você vai lidar com a palavra que Deus está semeando no seu coração? Amados, eu entendo perfeitamente que a libertação, eu passei por um processo de libertação nessa sala aqui que eu gritava igual um louco há 4 anos atrás. Quem me atendeu foi muito eficaz naquilo que produziu na minha vida. Mas entenda, querido, às vezes, no decorrer dos anos que eu estou aqui, eu encontro as pessoas, elas falam assim, mas meu processo, aquilo que Deus fez na minha vida não funcionou porque o meu libertador não foi eficaz. Mas eu não dei certo porque a minha libertação, eu devia ter passado pela libertação de A e B. Querido, vou falar uma coisa para vocês. Quem liberta? O libertador ou a palavra que vocês têm recebido? É a palavra, amado. Amado, todos aqui têm recebido um nível de palavra que milhões de pessoas no mundo gostariam de ter.
Querido, quantas pessoas queriam estar no seu lugar, mas por conta de uma série de compromissos e principalmente pecados na vida não conseguem ter o privilégio que você tem? Quantas pessoas no mundo gostariam de viver o que você está vivendo aqui nesses dias? E é doído poder encarar a realidade que as pessoas chegam ao ponto de falar assim: minha FOL foi um desastre, porque meu libertador não foi muito eficaz na libertação. Querido, quem liberta? Eu entendo que é muito importante a libertação, com certeza. Mas, às vezes, a gente está sacramentando a libertação. É tipo aquelas pessoas que acham que comunhão é só o pão. Comunhão é o pão, gente? Ou é o corpo? O batismo é a água ou aquilo que Deus faz no seu coração? Então, a libertação é só o momento que você está passando por um libertação dos principais sacerdotes lá e dos líderes. E o que esses líderes fizeram com essas moedas? Jogou na cara dele. Em outras palavras, Judas chegou lá e falou assim: mas vocês que são culpados de tudo que aconteceu na minha vida. O que eles falaram? Não tem nada a ver com isso não, mano. É assim que é a vida, gente. No final, quando a porcaria acontece, é nós que temos que ser responsáveis por tudo que aconteceu na nossa vida. Sabe o que a gente tem que fazer? Igual Pedro, chorar. Chorar. E pedir a Deus misericórdia. E Ele virá até nós. E nós vamos ouvir a voz dEle. E nós vamos reconhecer a voz dEle. Quando Ele dizer, joga a rede desse lado. E Pedro se jogou no mar e falou, é Ele. Ele veio até mim. Pedro foi fazer o quê, gente? Chorar amargamente. Judas foi fazer o quê, gente? Buscar culpados. Amado, nós trabalhamos com libertação. E eu acho maravilhoso o princípio que o Cote ministra. Ele não atribui a desgraça da nossa vida 100% dos nossos antepassados. É 30% herança e 70% responsabilidade. Então é isso que eu quero dizer para vocês, querido. Se você não encarar essa palavra que Deus semeou no seu coração como sendo responsabilidade sua, você vai... Sabe o que vai sobrar para você? Uma forca no seu pescoço. Porque você vai tentar jogar na cara das pessoas a desgraça que aconteceu com você. E elas vão falar, culpa sua, rapaz. Você que fez isso. Então entenda, se essa semente cair às margens do coração de alguém, Satanás vem e pega. Então não fique... Então olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, não seja um marginal. Amado, quem tem... Me responda agora. Quem tem compromisso com a palavra que Deus está semeando na sua vida? Você. Você. Não tem coisa mais insuportável do que quando eu escuto. Ao dia que minha mulher se posicionar, minha vida vai melhorar. Ao dia que meu marido se posicionar, minha vida vai melhorar. Não, amado. A responsabilidade é sua. Outro solo. Outro coração que essa palavra se encontra. Versos 16 e 17. Versos 16 e 17. Semelhantemente são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem gente empolgada. Gente do oba-oba. Recebe com alegria, mas eles não têm o quê? Raiz. Você sabe o que significa isso, gente? Quando eu estive em Angola, tive o privilégio de até estar com esses amados durante um bom tempo lá em Angola, que ministraram aqui o louvor, eu entendi muito bem isso. Em Angola é muita rocha. Tudo é rocha, solo rochoso. Quando você vê verde, você sabe por quê? Porque tem terra. Porque a planta, a semente, achou profundidade para ir com suas raízes e buscar água. Você sabe o que significa isso, querido? Que a palavra de Deus só vai frutificar na sua vida quando ela tiver profundidade em você. Eu acho interessante que lá na frente fala assim, terra rasa.
Então, sabe o que acontece? A semente cai, só tem uma camadinha e ela nasce rápido, mas tem uma camadinha só de terra, e quando a raiz quando vai buscar mais profundidade, o que acontece com a raiz? Ela bate de frente com a dureza. É isso que acontece na nossa vida, querido. A gente entra na vida das pessoas, quando a gente quer aprofundar nos relacionamentos, o que a gente encontra? Dureza de coração. Resistência. Superficialidade. Como hoje tem gente rasa. A Landa Cope, no livro Modelo Social, ela fala o seguinte: a igreja cresceu em expansão, mas é um desastre em profundidade. Nós ocupamos muitos espaços, mas não tem conteúdo, cara. Hoje você olha para um missionário e só sabe falar que Jesus é massa, que Jesus é 10, mas não conhece Bíblia, não tem conhecimento da palavra. Querido, se a palavra de Deus não for profunda na sua vida, e é interessante é que a Bíblia fala que quando recebeu essa semente, recebeu com alegria, é gente empolgada, mas na hora que vem o problema, na hora que vem realmente pessoas entrando na vida, querendo entrar na intimidade, não, aqui não, você não entra no meu coração não, aqui está fechado, tá vendo, amado? Gente que quer as coisas rápidas, porque a germinação é rápida, mas não quer passar por processos. Gente que não quer profundidade na vida. Gente animada, gente empolgada, mas superficial. Superficial. Como as nossas experiências hoje são superficiais. Primeiro ataque que tem na vida, quando a palavra quer achar profundidade, fundamento, alicerce na vida, não tem como. Porque é um coração duro. Quando você vai lá para Efésios 4, fala lá, olha, esse mundo tem uma disposição mental reprovável, são completamente reprováveis no seu comportamento, na sua mentalidade. Fala o seguinte: por causa do quê? Da dureza de coração. Gente que se relaciona com Deus e com as pessoas de maneira superficial, sem raiz. Gente que um dia está num lugar, um dia está no outro, não faz raízes. Queridos, eu estou aqui há 4 anos. Eu já recebi inúmeras propostas, de inúmeras vezes, de ir embora daqui. Você sabe por que eu não saio daqui, querido? Porque Deus falou, quero você 6 anos aqui. Você sabe para quê? Para confrontar o tanto que eu não criava raízes. Hoje isso é um princípio inegociável comigo. Amado, enquanto você não entender que você precisa de raízes na sua vida, que você precisa de ter relacionamentos duradouros. Amado, essas pessoas, ninguém conhece a intimidade delas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não há possibilidade de cura sem intimidade. Jesus, quanto mais ele ia em direção à cruz, mais cheio de roupa ele ficava, não é? Quanto mais ele ia para a cruz, mais nu ele ficava. Então, amados, quanto mais nu nós ficamos, mais próximo do propósito de Deus nós vamos chegar. Então, olha só, nós começamos com a negligência, fomos para a resistência e agora vamos para a incoerência. Vamos lá para o verso 18, incoerência, verso 18. Amado, eu vou falar uma coisa para você. Para mim, isso aqui é o pior. Para mim, esse é o pior. Porque o resistente, incoerência, negligência, é o cara que trata com oba-oba. Oba-oba. Não quer... Não é oba-oba. Fica às margens. Depois tem o resistente, o coração duro, coração fechado. E agora tem o incoerente. Você sabe por que esse é o pior? Porque esse coração aqui é tomado de dissimulação. Gente, o dissimulado é o pior.
Você sabe por quê, querido? Porque enquanto o negligente e o resistente interrompem os processos, o negligente, o incoerente, ele passa por todos os processos. A semente germina, a semente cria raiz, a planta cresce, mas na hora de frutificar não acontece. No final, ele morre. Por quê? Olha só o que o verso 18 diz. Os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando infrutífero. Você sabe o que é isso? Gente dissimulada. Você sabe por quê? Porque era um solo contaminado com ervas daninhas. Contaminado com espinhos. Significa que é uma semente que foi semeada no coração, mas o coração está cheio de outras sementes. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amado, se você permitir que a palavra de Deus semeada no seu coração conviva com outras sementes que não são a palavra de Deus, querido, isso vai sufocar o propósito de Deus na sua vida. Eu acho interessante Faraó. Faraó, ele vem com aquela resistência o tempo todo. Já viu lá? E bate de frente com Moisés, e o embate naquela briga. Chega um momento que ele muda a estratégia, ele para de brigar. Aí ele começa a negociar. Não, faz o seguinte, vai embora não. Ou não, pode ir embora, mas fica morando aqui do lado da gente. Você sabe o que é isso, amado? Gente que fica convivendo com pecado na vida. Pessoas que têm a palavra de Deus no coração, mas estão contaminadas com um monte de coisa. Pessoas que não são radicais diante de algumas coisas na vida. Quando você quer fazer uma árvore crescer, fortalecer, ficar forte, o que você faz com ela? Poda. Mas quando você quer ficar livre de alguma coisa, o que você faz? Então, eu vou falar uma coisa para você. Enquanto você fica podando esse pecado na sua vida, ele está fortalecendo. Você tem que cortar pela raiz. É curioso que ele recebeu a semente, teve profundidade, mas ele é promíscuo. Ele corrompe os princípios dele. Sabe por quê? Porque os cuidados da vida, gente que se vende, gente que tem chamado, gente que teve chamado, gente que teve propósito na vida, mas foi sufocado pelo presente século. São os demas da vida. Amou o presente século. Quando ele vai falar de testemunho, só fala do passado. Quando ele vai falar de vitória, ele só fala daquilo que ele viveu. Porque agora os cuidados da vida sufocou essa semente. Gente que se vende o tempo todo. Gente que teve chamado, mas no final dos processos acabam negociando aquilo que Deus falou para eles. Você sabe por quê? Porque são pessoas que inverteram as suas prioridades. Pessoas que deixaram ser contaminadas e sufocadas pelos cuidados dessa vida. Então eu te pergunto, qual coração essa palavra vai encontrar? Pessoas, amado, que negociam o chamado. Pessoas que não têm responsabilidade com o seu chamado. São sufocados pelos cuidados da vida. Eurípides, então me responda agora. O que é o solo fértil? O que faz um coração ter um solo fértil? Você sabe o que é, gente? Uma palavrinha. Sim, mas tem uma palavrinha que define melhor ainda. Compromisso. Compromisso com essa palavra. Eu vou nisso até o fim.
Deus falou comigo. Deus semeou essa palavra dentro de mim. Eu tenho um compromisso com ela. Não são as pessoas que têm que fazer essa palavra cumprir. Eu não estou refém dos elogios, das afirmações das pessoas. Eu tenho compromisso com aquilo que Deus semeou na minha vida. Deus, eu quero ter compromisso com essa palavra. Deus, eu não sei tudo. Eu não compreendo tudo. Mas eu quero ter compromisso com aquilo que o Senhor falou comigo. O problema não está na semente. O problema está no solo. Isso que Deus falou no seu coração é pouquinho? Tenha compromisso com esse pouco. Amado, eu tenho uma dificuldade de gente que vive de oportunidade. Eu tenho uma dificuldade de gente... Eu costumo dizer que eu tenho 2 princípios fundamentais na minha vida. Ouvir a voz de Deus a respeito de uma decisão, de uma aliança, e honrar a palavra ministerial que eu tenho com uma pessoa. Eu não estou contando isso aqui, queridos, para vaidade, é por testemunho. Quando eu estive em Angola, eu recebi uma proposta do governador de Angola de R$500 mil.